Olá pessoal, sou Paulo Carvalho, sou diretor comercial da FBS Sistemas de Soluções. Estamos aqui em mais um vídeo com vocês falando um pouco sobre nosso software voltado para metalurgia e vamos falar um pouco sobre o PCP, né? Falar um pouco sobre o processo de PCP. Lembrando que nós temos um vídeo específico do PCP aí para fazer concentração de produção vindo de vendas, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco depois desse processo, ok? Ou até mesmo de uma produção avulsa. Mas quero falar um pouco sobre o que nosso PCP pode te oferecer, tá? Então nós lembramos que a gente tem o cadastro da ficha de engenharia, né? Ele pode ser de nível ou multinível. Então dentro da minha ficha de engenharia eu posso cadastrar meus insumos, minha matéria-prima e até um produto semi-acabado. Coloco as minhas atividades de fabricação e o tempo delas. A concentração de vendas, vocês analisarem aí, nós temos um vídeo específico para ele, então nós vamos pular um pouco essa parte de concentração. Em resumo aqui, só para vocês entenderem, eu pego todo o que é de vendas, vem de pedido, concentro todos os meus pedidos de venda naquilo que eu quero produzir, faço uma análise do que veio de vendas desde as matérias-primas, o que eu tenho no estoque, etc., e produção, e a minha matéria-prima. Analiso o que eu preciso comprar e gera a minha ordem de produção. Lembrando que eu vou falar um pouco do processo de PCP. Então nós estamos aqui no meu módulo de PCP, consulta de produção. Quero pegar um item específico aqui, quero colocar um item que eu já produzi ou está produzindo. Vou pegar aqui essa minha ordem de produção 1831, por exemplo. Então eu tenho aqui uma caixa de acionamento. Essa caixa de acionamento, se eu der um duplo clique aqui nela aqui, ó, eu tenho minha ficha de engenharia, que ela é composta por atividades de processo e também os meus insumos de um semi-acabado. Se eu entrar dentro dele aqui, eu vou também mostrar a ficha de engenharia dele e também as atividades de processo e assim sucessivamente. Então eu tenho aqui que é no meu setor de elétrica, que é o meu kit conector, que faz parte. Depois eu tenho esse regulador aqui, que esse regulador eu tenho a ficha de engenharia dele também, que está no setor de usinagem, e assim sucessivamente. E tenho também no meu geral aqui, que é essa caixa de acionamento, que ela está no setor de montagem. Então eu dependo de vários subprodutos para eu montar essa caixa depois. Eu posso tirar tanto um relatório por multinível, mostrando aqui quais são os meus produtos, os meus custos de produto e as minhas atividades para eu fazer. Lembrando que essa caixa de acionamento aqui eu preciso fazer dela o regulador, e esse regulador aqui eu preciso desse kit aqui de conector também, tá? Então aqui lembrando que eu tenho meu produto aqui, eu tenho minha ordem de produção. Então na minha ordem de produção aqui o sistema consegue me mostrar até em que setor que ele vai e as etapas de processo, que eu consigo rastrear essas etapas de acordo com os meus apontamentos de fábrica. Consigo fazer as requisições de materiais para todos os meus produtos. Consigo atender total se eu tiver no estoque ou parcial. Lembrando que aquilo que é parcial eu consigo gerar uma solicitação de compra daquilo que eu não tenho no meu estoque. Consigo imprimir aqui um relatório dos meus produtos que eu tenho no estoque e o que eu não tenho no estoque. Lembrando que esse terminal, por exemplo, aqui ele está me dizendo que eu não tenho ele no estoque. Então se eu não tenho ele no estoque, eu poderia automaticamente gerar uma solicitação de compra, e eu gerei ela aqui, ela tem um lembrete que contém solicitação. Posso pesquisar essa solicitação de compras aqui para saber que situação que está lá no meu compras, tá? Ela está liberada para cotação. Posso atender as minhas RMs ou não. Então aqui depois o almoxerifado tem uma tela automaticamente que ele vai conseguir atender todas as requisições automáticas daquela produção ou daquele determinado item da produção. Então eu posso consultar somente os itens do regulador que já foi atendido, do kit, por exemplo, então só esses materiais, ou de todos os meus produtos dessa minha OP. Então, já automaticamente eu consigo saber o que eu tenho na minha RM, o que eu já atendi. Por exemplo, aqui ó, era 160 peças, eu tinha 50, já atendi, 110 está pendente, que gerou solicitação de compra. Quando eu colocar isso para frente, ele vai automaticamente necessitar somente de 110, ok? Então lembrando, aqui eu tenho meu processo, eu posso fazer as minhas impressões das minhas fichas de produção com a minha matéria-prima. Então eu posso vir aqui e imprimir. Então eu vou imprimir aqui, quando eu faço a impressão
ele já me mostra que eu tenho no meu setor de montagem a caixa de acionamento e todos os materiais que eu necessito e a quantidade que eu preciso para fazer a montagem. E de acordo com os meus apontamentos, as minhas atividades em fábrica. No meu setor de elétrica, eu vou ter meu kit conector com os meus regulador, terminal e pino, as minhas quantidades e também o meu apontamento de setor. Eu tenho também o setor de usinagem, então eu também tenho um regulador aqui que eu posso estar passando por uma usinagem. Eu também tenho aqui uma divergência de produção. Por que divergência de produção? Depois eu consigo analisar sobre o que eu precisava dentro da ficha de engenharia, o que eu requisitei e o que tem diferente. Então, se eu entrar aqui, eu vou tentar achar, por exemplo, aqui, então eu tenho o pino, o regulador e o terminal que eu necessito para esse kit conector, porém, lá no meu processo de produção, por alguma forma, alguém requisitou a abraçadeira, parafuso e terminal que não estava na minha ficha de engenharia. Então, ele já me mostrou automaticamente aqui uma divergência e os valores que ficou essa divergência. E se tivesse divergência nas atividades, ele mostraria também de acordo com os meus apontamentos. Eu também tenho as atividades de produção, eu posso fazer as impressões delas também por código de barra, por leitor, porque isso vai me facilitar. Então, eu consigo apontar a minha OP, qual o produto que eu quero apontar e qual o meu setor de fábrica que eu quero apontar. Lembrando que os apontamentos eles podem ser manuais, administrativos ou até pelo celular e tablet, por leitor, ok? Então, lembrando aqui, eu tenho todo o meu processo de fabricação. Depois eu consigo fazer as impressões, analisar as minhas devoluções de materiais, as minhas requisições de materiais e assim sucessivamente. Então eu consigo entrar aqui, consigo imprimir com o apontamento, consigo ter as atividades da ficha de produção, consigo saber quais foram as matérias-primas necessárias, as requisições conforme eu já mostrei para vocês. Então toda requisição ela está vinculada a uma ordem de produção e o item da ordem de produção. Eu tenho um apontamento administrativo, que pode ser os terminais na fábrica, que eu posso dar um duplo clique aqui e abrir para fazer o apontamento de fábrica, igual vocês estão vendo aqui. Ou eu posso fazer aquela impressão, conforme eu mostrei também, para depois fazer o leitor de código de barra. Então esse apontamento aqui é o apontamento que lê os leitores desde o tablet ou até mesmo pelo celular. Tá? Eu tenho alguns kanbans aqui, alguns demonstrativos, algumas informações que depois a gente pode estar montando os BIs com os kanbans na fábrica para mostrar exatamente como se fosse um Scrum, né? O que tem para fazer, o que está executando, parado, finalizado. Aí eu consigo fazer uma busca em execução, todas as minhas ordens de produções administrativas, resumo de atividades por quantidade de horas, ranking de horas de funcionário, de colaborador, uma performance desses colaboradores de acordo com os apontamentos. Então, tudo também que aponta, o sistema consegue mostrar a quantidade de horas que eu precisava para fazer aquele produto, aquele equipamento, de acordo com o apontamento realizado, ele vai mostrando o saldo que eu tenho disponível. Mostrei um pouco da divergência de produção, a consulta de OP. Dentro das horas trabalhadas, da consulta de ordem de produção, se a gente consultar uma ordem de produção aqui, eu consigo também analisar depois as minhas horas, tá? Então, saber tudo que eu tive de horas apontadas de acordo na produção, na elétrica, na montagem e assim sucessivamente. Então, outra coisa, eu tenho uma manutenção da ficha de engenharia, isso é muito importante. Então, às vezes eu falo assim, eu preciso trocar um determinado parafuso que vai em várias fichas de engenharia, eu não preciso entrar em ficha por ficha. Eu posso simplesmente consultar a matéria-prima que eu quero, o sistema me mostra todas as minhas ordens de produção que vai aquela matéria-prima e a quantidade que vai daquela matéria-prima, eu posso substituir esse item por um outro ou alterar as quantidades e fazer as devidas manutenções. Lembrando que toda produção, o sistema me dá um relatório depois no final de custo de produção. Então, eu tenho aqui, por exemplo, tudo que eu produzi de um projeto, então quanto me custou de matéria-prima, de custo de embalagem, hora máquina, hora homem e o total da ordem de produção. E depois eu também tenho um fechamento de custo de produção, que eu posso colocar o período que eu quero, o mês que eu quero. Eu fecho o meu custo de produção, a hora que eu clico no maisinho aqui, ele me abre tudo que teve de custo de cada material, ele me soma a quantidade que eu produzi daquele mesmo produto e ele me fala quanto que eu gastei com apontamento, de hora máquina, hora homem, depreciação, matéria-prima, custo administrativo. Esse custo administrativo, por exemplo, são os custos de energia elétrica e assim sucessivamente. Tem os custos indiretos de produção, que são os insumos, que eu não consigo mensurar exatamente quanto que eu gasto numa ficha de engenharia, mas eu tenho à disposição da fábrica, como por exemplo vareta de solda, eletrodo, etc.
Tem o custo indireto de produção, que é os equipamentos, também as manutenções dos equipamentos de fábrica. Depois eu tenho meus relatórios. Eu consigo fazer uma análise do meu custo mensal, ou seja, quanto que me custou o meu produto no mês 1, quanto me custou no mês 2, no mês 3 e as variações deles. Depois eu consigo fazer uma análise também do meu custo com a minha tabela, ou seja, eu consigo comparar quanto que me custou na fábrica versus o que eu usei de custo para criar preço de venda, para saber se está tendo variação ou não, ou se eu vou aplicar isso na minha tabela de preço ou não. Então eu tenho vários relatórios depois de ordem de produção, que a gente pode estar falando um pouco mais lá na frente, numa apresentação pessoalmente. Então eu tenho vários relatórios aqui, ó, relatórios de produção, do que resumido de produção, com conversão, relatórios de matéria-prima usada num período, atividades, relatórios de produção versus a minha ficha de engenharia, que é a minha análise, a minha produção e a minha venda, compra e produção e até as divergências de produção. Gente, é isso aí. É um vídeo simples, somente para a gente ter uma introdução do que é o nosso processo de PCP. Estamos à total disposição, entre em contato conosco. Gostaríamos muito de estar fazendo uma visita pessoalmente para vocês e fazendo uma apresentação do software como um todo. Muito obrigado, tenham um ótimo dia.